pegar aqui pelo Kazan também. Ô, Léo, uma dúvida, né, que eu ouvi alguns comentários, pessoal, Hum, sobre a questão dos quatro testes, que seria a maior nota dos três, tem alguma coisa disso ou não? não, não, são 4 e é a soma dos 4 mesmo. A média dos quatro, né? É a soma dos 4, Assim. entendeu? Então a gente vai Não, somar os tranquilo. 4 e aí fecha a nota final da pessoa. Tá. Tranquilo, então. Bom, tá gravando aqui, pessoal. Eu vou. Deixa eu zerar isso aqui. Eu queria seguir com vocês hoje no módulo de manutenção de sistemas mecatrônicos e queria falar sobre uma falha acusada nos relés de proteção, chamada de corrente de sequência negativa ou desbalanceamento de corrente, tá? Ela vai aparecer com esse nome. Lembrando o contexto, né, o arranjo de equipamentos que a gente está considerando nesse módulo, é esse aqui, ó. Tá? Então a gente está considerando aqui um sistema mecatrônico, né, como a máquina elétrica, a carga, a rede trifásica de alimentação, uma instrumentação instalada para medir corrente e A e B e C e tensão das três fases, correntes e tensões das três fases. Essas informações elas vão ser disponibilizadas para um relé de proteção e esse relé é um computador que vai executar um código, né, de monitoramento dessas correntes e tensões e vai decidir sobre a manutenção do motor conectado à rede ou vai decidir sobre a desconexão do motor da rede de alimentação. Tá? E aí, em eventos de falha, ele avisa para nós por que, que ele falhou, por que, que ele desconectou o motor da rede. E nós estamos, então, fazendo uma análise das mensagens típicas que ele envia e como achar a causa raiz dessas falhas. Então, eu estou dando algumas sugestões aqui, né, baseadas na mecatrônica, nos nossos modelos de mecatrônica, para achar a causa raiz. Então, a gente viu semana passada algumas dessas causas, né? Vimos a sobrecarga, que é a carga excessiva, a carga mecânica excessiva, né? Ou torque de carga excessivo, ou torque de aceleração excessivo. Sobrecorrente, que é quando a gente tem curto-circuito, subtensão, que é quando tem a redução na amplitude da tensão da rede. E hoje eu queria ver com vocês aqui as falhas provocadas quando nós temos desequilíbrio de fases ou circulação de componente de sequência zero. Tá? Bom, então quando a gente fala de desequilíbrio ou desbalanceamento, vou criar um espaço aqui para a gente escrever. Tá? Esse desbalanceamento pode ser de correntes ou de tensões. Tá? E ao que esse termo se refere no contexto da elétrica?
que é onde a gente está monitorando variáveis. Claro, né, como nós estamos vendo aqui na mecatrônica há vários anos, a elétrica e a mecânica se acoplam, né? O que acontece em um mundo interfere no outro, só a natureza física dos sinais que é diferente, mas os mundos ali eles estão acoplados, né? Então a gente precisa de cuidado para se dizer assim, esse problema é elétrico ou é mecânico, tá? Então, eu só estou destacando nesse caso porque tem desbalanceamento mecânico e ele é diferente do que eu vou falar aqui, tá? Que é desbalanceamento, ou componentes, né, de sequência negativa em variáveis elétricas. Então, na mecânica, o desbalanceamento ocorre quando você não tem distribuição de massa uniforme em torno de um eixo de rotação. Tá? Então, esse é o desbalanceamento, é a causa raiz de desbalanceamento na mecânica. Na elétrica, pessoal, o desbalanceamento ocorre quando você não tem amplitudes iguais nas correntes das três fases, ou nas tensões das três fases, ou quando o defasamento entre elas não está uniforme, ou quando a frequência entre elas não é a mesma. Tá? É, então, se a gente fosse desenhar, né, os sinais característicos de um desbalanceamento, a gente ia ter, por exemplo, uma coisa assim, ó, se a gente fosse registrar em um osciloscópio o desbalanceamento de correntes, tá? Por exemplo, na fase A você poderia ter um sinal assim, por exemplo, a corrente na fase A. Na fase B da rede, ela poderia até estar defasada de 120 graus da fase A, mas você poderia ter essa amplitude aqui, ó, diferente da amplitude da corrente na fase A. E a corrente na fase C poderia ter uma amplitude igual a qualquer uma das outras duas, ou mesmo diferente. Então, só da fase B estar diferente, a gente já teria caracterizado o desbalanceamento. Tá? Então, quando esse fenômeno ocorre, tá? Aqui a gente tem um desbalanceamento porque a amplitude da corrente na fase B está diferente da amplitude da fase A e da fase C. Né? Esse desbalanceamento poderia ocorrer também se o defasamento entre elas não fosse 120 graus. Né? Tem que ser, no sistema trifásico, você tem que ter esse defasamento de 120 graus entre as correntes. Tá? Ou se a frequência de uma delas fosse diferente também, por qualquer motivo. Tá? Então, elas têm que ter a mesma amplitude, a mesma frequência e defasamentos angulares de 120 graus umas das outras, para que a gente considere que o sistema está balanceado. Vamos escrever isso aqui. Sistema balanceado ou sistema equilibrado. Tá? Então, são os termos usados para caracterizar esses sinais trifásicos, né, quando eles atendem a esses requisitos aqui. Ó.
Bom, existiu um pesquisador no século XXI chamado Fortescue que propôs um teorema que é considerado, inclusive, né, o artigo onde ele foi apresentado, onde esse teorema foi apresentado, é considerado o artigo mais relevante da engenharia elétrica no século XX. Né? E nesse artigo, o Fortescue propôs o teorema de Fortescue, onde ele mostra que um sistema trifásico desse desequilibrado, ele pode ser sintetizado pela soma de três sistemas trifásicos equilibrados. Então, era isso que o teorema dele provava. Tá? Então, você poderia somar aqui, ó, três correntes, ou as correntes de uma dada fase, de três sistemas trifásicos distintos, equilibrados, cada um desses aqui equilibrados, tá? Então, aqui todos no tempo, todos eles equilibrados, e trifásicos, tá? E aí ele provou o seguinte, pessoal, que se a gente somasse aqui sinais de fases respectivas desses três sistemas trifásicos, ou seja, o sinal da fase A do primeiro sistema com o sinal da fase A do segundo com o sinal da fase A do terceiro. A gente consegue reproduzir o sinal da fase A do sistema desequilibrado. Se a gente somasse o sinal da fase B do primeiro sistema com o sinal da fase B do segundo sistema, com o sinal da fase B do terceiro sistema, a gente reproduziria o sinal da fase B do sistema desequilibrado. E mesma coisa com a fase C. Tá? Então, ele mostrou que é possível decompor um sistema desequilibrado através de três sistemas equilibrados. O primeiro sistema equilibrado aqui é chamado de sistema de sequência positiva. O segundo sistema trifásico é chamado de sistema de sequência negativa. E o terceiro sistema trifásico é chamado de sistema de sequência zero. Bom, o que quer dizer cada um desses nomes, né? O sistema de sequência positiva, ele segue a mesma sequência de fases do sistema original que a gente está analisando, né? Então, esse sistema original nosso aqui, ó, a corrente da fase A passa no pico, depois vem a B, depois vem a C. Então, essa é a sequência positiva do sistema trifásico que a gente está analisando. Então, um dos sistemas trifásicos que a gente pode usar pelo teorema de Fortescue para poder descrever o sistema desequilibrado é o sistema de sequência positiva. Então, as correntes nesse sistema, né, elas terão essa sequência aqui. Fase A passa no pico, depois vem a B, e depois vem a C. Tá? Todas elas com a mesma amplitude, todas as três correntes, ou seja, está no teorema do Fortescue, ele propõe, né, descrever o sistema desequilibrado pela soma de sistemas equilibrados, ou seja, cada um desses três que a gente está usando aqui embaixo tem as senoides, né, de corrente, tem a mesma amplitude, mesma frequência e 120 graus de defasamento. Bom, o segundo sistema que pode se somar aqui para poder reproduzir o sinal desequilibrado é o sistema de sequência negativa,
E aí a sequência de fases nele não é mais A, B, C. A sequência é A, C, B. Tá? Então, esse é o significado do termo, sequência negativa. Você inverte a sequência das senoides. Quem passa no pico primeiro. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente teria a corrente da fase A. E aí, o sistema de sequência negativa pode ter cossenoides de amplitudes diferentes do sistema de sequência positiva e defasamentos angulares diferentes também. Tá? Então, aqui, por exemplo, pode ser uma senoide, né, na fase A, e aqui pode ser um cosseno. Cosseno é um seno adiantado de 90 graus, ou seja, um defasamento angular diferente, com uma outra amplitude. Então, IA de sequência negativa, vou destacar aqui. Depois o IC, né, como é sequência negativa, depois a fase A vem a fase C. IC de sequência negativa. E depois da fase C, a gente tem a fase B. Então, IB de sequência negativa. Tá? Então, a sequência aqui, ó, passa a fase A no pico, depois a C, depois a B. Tá? E aqui foi primeiro a A, depois a B, depois a C. Então, aqui é ABC e aqui é ACB. Tá? E o sistema de sequência zero, né, também é um sistema trifásico, equilibrado, as três correntes com a mesma amplitude, mesma frequência, porém em fase. Tá? Então, as três não possuem defasamento entre si. Então, aqui a gente teria da fase A, de sequência zero, a fase B, coincidindo, e a fase C. Tá? Então, esse aqui é o sistema de sequência zero, né? São três cossenoides que estão em fase, tá? Com a mesma amplitude. Bom, então, essa terminologia, né, de um sistema desequilibrado ou desbalanceado, ela nasce o termo nasce dentro do contexto aqui do teorema de Fortescue, tá? E aí ele prova que é possível, né, se modelar, se chegar aos sinais da fase A, B e C pela soma das componentes simétricas, né? As componentes de sequência positiva, negativa e zero, tá? Então, nessa ideia, né, a gente teria o seguinte, ó, a corrente da fase A do sistema original seria a corrente da fase A do sistema equilibrado de sequência positiva, mais a corrente da fase A do sistema equilibrado de sequência negativa, mais a corrente da fase A do sistema equilibrado de sequência zero. Tá? A corrente da fase B do sistema que nós estamos analisando, que é o sistema físico real, tá? A corrente que realmente está circulando no equipamento, tá?
ela poderia ser dada pela soma dessas três correntes aqui, hipotéticas, tá? Então, a corrente da fase B seria a soma da cossenoide da corrente de sequência positiva na fase B, mais a corrente de sequência negativa da fase B, mais a corrente de sequência zero da fase B. E para a fase C, a mesma coisa. Aqui em cima eu coloquei A, E e B, tá? A gente estava sintetizando em B, ok? Bom, e o sistema de proteção, ele monitora as amplitudes dessas componentes simétricas, a de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero, e ele vai proteger o motor se ele perceber uma amplitude elevada para a componente de sequência negativa, que está aqui, ou uma amplitude elevada para a componente de sequência zero, que está aqui. Tá? Então, ele vai monitorar, né, o sinal original, que é esse aqui, esse sinal trifásico, pelas medições de corrente. Tá? Vai ficar monitorando, monitorando, monitorando. E vai calcular as amplitudes dessas três componentes aqui, a de sequência negativa, a de sequência zero e a de sequência positiva. Tá? Quando a de sequência negativa ou de sequência zero extrapolarem um limiar que é parametrizado no relé, o sistema vai ser desarmado. O relé vai comandar um trip, né? Até o termo comum de ser usado, né? Nesses contextos, né? Vai comandar um trip, né? Uma desconexão do motor ao sistema elétrico que o alimenta. Tá? Bom, o cálculo aonde se chega nessas amplitudes é bem consolidado, tá? E ele é apresentado na transformada de Fortescue. Então, isso você acha, em qualquer pesquisa de Google, você acha, eu vou repetir ele aqui, né? Você chega aqui, ó, ao fasor, né? Da corrente de sequência zero, ao fasor da componente de sequência positiva e ao fasor da componente de sequência negativa através de uma matriz de transformação. Tá? Que é multiplicada pelo fasor das correntes correspondente às correntes do nosso sistema trifásico. Lembrando, né, o fasor, ele armazena, ele é um número complexo que tem a amplitude de uma determinada cossenoide e o ângulo de defasamento dela. Tá? Então, se essa cossenoide aqui, ó, azul, que a gente desenhou, que é a cossenoide que está circulando no motor, tá? Então, essa aqui de cima, lembrando, é o que circula no motor efetivamente, as correntes que a gente mediu, tá? Então, vou colocar aqui, ó, a amplitude da corrente da fase A, tá? E o defasamento angular dela seja um ângulo φ qualquer, tá? Então, quando a gente representa o fasor correlato a essa cossenoide azul da fase A, nós colocamos, né, no módulo e no ângulo, do número complexo, as informações de amplitude e defasamento angular da cossenoide. Essa é a definição do fasor. Tá? Então, eu vou repetir aqui
embaixo, essa cossenoide, ela teria essa estrutura aqui, ó. Tem uma amplitude, uma frequência e um defasamento angular, tá? Então, quando a gente cria o fasor correlato a essa corrente, a gente cria um número complexo, o fasor ele é um número complexo, e sendo um número complexo, ele é definido na forma polar por módulo e ângulo, tá? Então, o módulo dele é igual à amplitude da cossenoide e o ângulo dele é igual ao defasamento angular da cossenoide, tá? Então, os sistemas que processam componentes simétricas, né, que vão chegar aqui as amplitudes e defasamentos angulares das componentes de sequência positiva, negativa e zero, eles recebem como entrada as correntes cossenoidais medidas do equipamento, processam os seus respectivos fasores, então é um para a fase A, o outro para a corrente medida na fase B e o outro para a fase C. E aí eles fazem um cálculo, né, multiplicando esses fasores por uma matriz, que é a matriz da transformada de Fortescue. Deixa eu puxar ela aqui. Ela é bem tranquila de achar, tá, pessoal? Eu estou com a segunda máquina aqui pesquisando. Eu não gravo ela de cor, a sequência exata, mas ela é bem disponível, tá, na internet. E aí a matriz é essa aqui, ó. 1/3, 1 a ao quadrado, a ao quadrado e a, tá? Onde esse a é o mesmo a que a gente usa na transformada de Clark. É um número complexo com módulo 1 e ângulo 120. Tá? Então, essa expressão aqui caracteriza a transformada de Fortescue. Okay? Que é o cientista que propôs, né, a transformação. E aí dela, a gente consegue, então, né, saber, a gente produz aqui 3 fasores, e em cada um deles nós teremos a informação da amplitude e defasamento angular de cada uma das componentes simétricas, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, tá, se como resultado aqui a gente obter uma coisa assim, ó, n igual a 17 vezes E elevado a J 35 graus, tá? Então, nós estamos dizendo que a amplitude da componente sequência negativa tem módulo 17 amperes e que ela é uma cossenoide que está adiantada de 35 graus, tá? Então, aqui, ó, a amplitude dessa componente sequência negativa para as 3 fases, né, seria 17 amperes, e que a fase A, sozinha, estaria adiantada de 35 graus. Então, ela passaria no pico, aqui, 35 graus antes do instante zero, tá? A fase C estaria 120 graus depois, então ela passaria no pico aqui
35, né, ou essa aqui está adiantada de 35, né, 120 graus depois viria a fase C, então seria 85 graus de defasamento, e a fase B, mais 120 graus, 205 graus de defasamento, tá? Se você souber o primeiro, defasamento do primeiro e a amplitude do primeiro fasor, os outros seguem a mesma amplitude e estão defasados de 120 graus e 240 graus com relação ao primeiro deles, tá? Então, é essa informação que é produzida, os relés de proteção fazem esse cálculo, eles, né, processam os fasores das correntes, calculam a transformada de Fortescue e analisam se a amplitude da componente de sequência negativa está excedendo um determinado limiar. Então, geralmente, esse limiar são limiares baixinhos, tá? 3, 4% de sequência negativa já é suficiente para promover estragos e interromper a operação de motores. Tá? Por quê? Até agora aqui a gente tem tratado, né, com os sinais envolvidos, os cálculos processados na transformada, mas por que isso queima? Qual que é o problema de se conviver com essa componente de sequência negativa presente na corrente de um motor ou de um transformador? Também dá problema, tá? Ou de uma máquina elétrica rotativa ou não rotativa, né? Transformadores e motores são máquinas elétricas, né? Tem as máquinas rotativas, que são os motores e geradores, e as não rotativas, que são os transformadores, tá? Você pode caracterizar, né, essas componentes simétricas para quaisquer uma delas, né? E ter problema com qualquer uma delas também. No caso, pessoal, das máquinas rotativas, motores e geradores, o que acontece? Vou fazer aqui um corte de seção transversal da máquina. Então, estator. Aqui está o rotor dela. Aqui a gente tem as bobinas das 3 fases. Fase A, fase B e fase C. Bom, se nós alimentarmos essa máquina, né, com uma corrente desequilibrada, igual essa aqui, né, o que a gente acabou de ver? Que essa corrente desequilibrada, ela pode ser dada pela soma de 2 correntes trifásicas equilibradas, aliás, 3, né? Inclusive a componente de sequência 0, tá? Aí, um parênteses. Só vai circular, só vai existir essa componente de sequência 0 se tiver caminho, se tiver fuga à terra. Tá? Eu vou só comentar disso agora, nós vamos usar dessa informação e no decorrer dessa aula eu vou mostrar por quê. Tá? Mas a corrente de sequência 0 só existe em eventos de fuga à terra. Então, alguma parte energizada da máquina tocou na carcaça e existe
entre a carcaça do motor e o transformador de alimentação uma impedância finita pela qual vai circular uma corrente na Terra. E dentro desse cálculo de componentes simétricas, a gente só obtém uma componente de sequência negativa, de sequência zero, não nula. Aqui só sai desse cálculo essa componente de sequência zero se tiver fuga à Terra. Tá? Então, apareceu o componente de sequência zero, com certeza houve fuga à Terra. Tá? E aí, isso já indica que você precisa procurar por algum cabo que perdeu a sua isolação. Tá? Alguém está sem isolação adequada. Tá? Então, por que que isso acontece? Né? Vamos começar da componente de sequência zero, então. Eu ia começar da negativa, mas para explicar a negativa eu preciso desse conhecimento da sequência zero. Tá? Pelo menos eu prefiro explicar nessa sequência. Então, vamos deixar isso aqui congelado, eu vou começar pela componente de sequência zero. Aqui eu estou colocando as ranhuras da máquina. Aqui é a casca cilíndrica do estator. Aqui continuam, né, as ranhuras da máquina, igual a gente viu nos nossos estudos de campos girantes. E a gente vai lançar os condutores aqui dentro. Tá? Então, igual comentamos na falha de sobrecorrente, né, esses condutores eles têm cobre no seu núcleo, e eles têm uma capa de material isolante, um verniz, né, que é impregnado neles para promover isolamento elétrico. Tá? Então, por exemplo, aqui o cobre seria esse núcleo laranja e o isolante seria essa capa azul que eu estou lançando aqui recobrindo o cobre. Tá? Então, a gente não pode deixar o cobre energizado, né, com a tensão da rede, né, encostar nem na carcaça, nem nos condutores das outras fases e nem entre condutores da mesma fase. Tá? Você não pode bater curto também na mesma fase. Você precisa da bobina toda feita, né? Então, você vai demandar esse isolante, ok? Aqui ele vai ser conectado ao alimentador da fase A. Teremos também o da fase B. Tá? Estou usando a mesma sequência de cores da aula inteira para facilitar o raciocínio. E, né, na fase B também a gente vai ter uma conexão, né, com o cobre. E vamos lançar aqui os condutores da fase B na máquina.
com o seu isolante, está aqui a capa isolante vermelha, e teremos também a fase C. Por exemplo, aqui na mesma ranhura que está esse condutor da fase B, tá? E elas vão se distribuir em todas as ranhuras, igual nós vimos nos nossos estudos de campos girantes, tá? Ela vai ter também a sua capa, seu verniz isolante aqui. A gente vai desenhar em verde. Aqui, tá? E aí, esses condutores vão enrolando, né, na máquina inteira para montar os eletroímãs, montar as bobinas que vão fazer as vezes dos eletroímãs da máquina, tá? Essas três fontes, né, vão ser conectadas aqui num ponto comum, supondo aqui uma ligação em estrela, tá? Pode ser em delta também, tá? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Com o envelhecimento do verniz isolante, igual a gente explicou no módulo passado, né, quando a gente estava avaliando efeitos térmicos e o modelo térmico da máquina, a gente vai observar, né, com o uso da máquina, um envelhecimento do verniz isolante, que pode ser acelerado se a sua temperatura exceder ao que se preconiza na classe de isolação do verniz, né, classe A, classe B, classe H, né, e esse envelhecimento também é acelerado se o motor tem muita umidade, né, ou muita poeira impregnada, tá? Então você tem esses eventos todos aí contribuindo para o envelhecimento do verniz. E pode chegar um momento que um verniz desse abre, né? Você cria uma trinca, uma fissura nele, ele abre, tá? E essas espiras, né? A bobina é um conjunto de voltas. Uma volta sozinha, uma única volta é uma espira, tá? Essas espiras, elas são muito próximas, tá? Então você tem aquele pacote de espiras, todo mundo muito próximo e muito próximo da carcaça do motor, tá? Então, se a gente abrir aqui uma fissura, tá? No verniz isolante da máquina, a gente pode colocar, tá? Essa parte aqui, ó, da máquina, do cobre, que está em contato aqui com a fase A, a gente pode colocá-la em contato elétrico com a carcaça da máquina, tá? E se tiver caminho, né, o que vai acontecer? A gente vai fazer com que exista a condução de corrente pela carcaça, retornando ao alimentador da máquina. A corrente sempre volta ao seu alimentador. Então, para que isso aconteça, então, a gente precisa ter aqui, ó, esse ponto comum ou neutro do alimentador, geralmente vai ser um transformador, né, trifásico, conectado à terra. E a própria máquina também conectada à terra, tá? A máquina tipicamente vai estar, tá? Você vai montar isso numa base, né? Vai parafusar a base, potencialmente vai ter uma estrutura metálica, tá? Uma malha metálica projetada pelos engenheiros civis, né? E o metal é condutor. E essa malha, né? Aí eles têm as técnicas, né? Para garantir que a estrutura civil suporte à carga, né? Mas eventualmente isso aqui vai ter uma malha, igual uma laje, né? Aqui, que vai encostar em alguma gaiolinha metálica de um pilar.
um pilarzinho qualquer, né, que tem os estribos e tal, e aí você vai ter esse conjunto aqui em conexão com a Terra, tá? O metal desse vai chegar aqui embaixo e encostar na Terra, Terra mesmo, Terra do planeta, tá? O motor pode estar suspenso, tá? No segundo andar, no terceiro de uma instalação industrial, tá? Ele vai estar numa laje, né? A laje vai ser composta por vergalhões de ferro que são bons condutores. Então, eventualmente, né? Muito provavelmente, esses parafusos de fixação eles vão encostar no aço dessa laje. A laje é armada, né? A armação metálica é conectada nos pilares, né? E os pilares vão nas sapatas do prédio, nos tubulões que vão ser encostados na terra, tá? Então você muito provavelmente vai ter aqui uma conexão do aço com a terra, desculpa, da terra com aço, do aço com o corpo da máquina, e o corpo da máquina, que é de ferro fundido, vai estar em contato com o nosso ponto onde se perdeu a isolação, onde o isolante fadigou, trincou o isolante. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se o transformador do sistema trifásico tiver o seu neutro conectado à Terra, nós criaremos um caminho para que a corrente circule pela Terra, onde então se dá o nome de fuga à Terra. Então a corrente vai pegar, vamos pegar uma cor aqui para ela, né, vai sair da fonte, entrar aqui pelo cobre, passar aqui no ponto onde o isolante fadigou, tá? Rachou, então vai passar aqui, passa pelo corpo da máquina, pela carcaça da máquina, vem no parafuso de fixação, passa na laje, passa no pilar e volta aqui ao neutro do transformador. Do neutro do transformador, ela volta para a fase que apresentou a falha de isolamento. Tá? Bom, então é esse o contexto aqui da fuga à terra. Tá? Você vai ter essa corrente circulando pela terra mesmo, decorrente da perda de isolamento de uma das fases. Tá? Pode ter acidente também, né? A pessoa está dando manutenção no painel, encostou uma ferramenta num barramento da fase A, por exemplo, e a outra ponta da ferramenta está encostada nas paredes metálicas do painel. Tá? E aí o painel também está parafusado, numa laje, tal, então acidentes também vão promover fuga à terra. Tá? Mais comum, pelo menos que eu vi, né, na minha vivência de manutenção industrial, é realmente um equipamento igual um motor desse ter falha no seu isolante. Tá? Bom, essa falha, esse mecanismo de falha é muito perigoso, especialmente para seres humanos. Tá? Pelo seguinte, essa corrente de fuga à terra, que é a corrente de sequência zero que aparece lá na transformada de Fortescue, ou na nossa descrição do sistema por componentes simétricas, tá? Essa corrente de sequência zero está circulando na terra onde as pessoas pisam, tá? Nos pilares, ou na estrutura civil onde as pessoas encostam as suas mãos, tá? Então, o que vai acontecer? Ela pode eletrocutar pessoas. Tá? Por exemplo, circulando aqui pela Terra, tá? A Terra do planeta também tem a sua impedância. Tá? Tem grupos em elétrica que estudam, né, a impedância, caracterizam a impedância de solo. Né? E pode acontecer de você ter alguém andando aqui, ó,
Aqui, a pessoa está com o pé, né, andando normalmente aqui na Terra, tá? E está circulando a corrente de sequência zero, promovendo uma diferença de potencial aqui entre pontos da Terra que estão em contato com o pé da pessoa, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai observar a circulação de corrente pela pessoa, no vão das pernas, da perna direita para a perna esquerda, tá? Ela vai, você criou um circuito em paralelo aqui, né? O solo e a pessoa estão em paralelo. Aqui são a resistência equivalente da perna da pessoa, tá? E aí a gente vai caracterizar, né, uma divisão dessa corrente de sequência zero, né? Parte por aqui e parte pelas pernas da pessoa, aí se encontram aqui nesse nó e continua fluindo para o alimentador, tá? Então, é muito perigoso, né, tanto incômodo em pernas, né, região genital, tá? Isso aqui não é brincadeira, machuca demais, tá? Chama-se, esse modo de acidente é chamado de tensão, né, acidente por tensão de passo. A pessoa está andando na região que circula essa corrente de sequência zero. Passo mesmo, de andar, tensão de passo, tá? E um outro modo de acidente com pessoas, que é consequência da circulação de corrente de sequência zero, é a tensão de toque, tá? E por que ela ocorre, né? A pessoa pode, por exemplo, numa região aqui que ela está próxima ao motor, ou até no mesmo andar, né? E aí a gente tem a laje aqui, tá? A laje do outro, seguindo também do outro lado, né? Tem a estrutura civil. E você pode ter um pilar aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, acho que vai ficar melhor, tá? O pilar pode subir aqui, né? E a gente, por exemplo, montar uma esquadria de uma janela aqui do lado, né? Que é metálica, né? E ao parafusar a esquadria na estrutura civil, a gente pode, ou mesmo chumbar, né? A gente pode encostar aqui no aço, ó, tá? E aí, o cara pode, né, encostar uma mão aqui na janela, na esquadria metálica, tá? E deixar o pé aqui no solo, ou mesmo encostar o outro braço dele no motor, tá? Pode acontecer, tá? E aí, tá circulando essa corrente aqui, ela promoveu nessa circulação uma diferença de potencial. Aqui, ó, né, o vergalhão de aço vai ter a sua impedância, o concreto tem também, né? Então, essa impedância aqui, né, quando percorrida pela corrente, vai caracterizar uma tensão, uma diferença de potencial aqui, onde esse terminal positivo, esse potencial positivo é o potencial da carcaça do motor, e o potencial negativo é onde está o pilar, né, de aço e a esquadria da janela. Tá? Então, as duas mãos dele ficam em potenciais elétricos distintos. Então, você tem uma diferença de potencial aqui. Tá? E aí, o que vai acontecer? Vai circular a corrente de uma mão para outra. O que tem no meio do caminho? O coração. Tá? Então, você vai ter corrente elétrica circulando num caminho que, inclusive, passa pelo coração da pessoa. Tá? É perigosíssimo isso aqui. Chama atenção de toque. A corrente passa por aqui, ó, né? E aí você pode
quando o acidente é mais sério, o nível da corrente de curto-circuito é mais séria, a pessoa toca nessa parte energizada e ela perde o controle do movimento das mãos. E aí as mãos dela fecham, né? O comando que o cérebro envia aos músculos é um comando elétrico, tá? E aí os músculos fecham sob a ação de correntes elétricas, só correntes pequenininhas que o nosso corpo comanda, né? No caso aqui da tensão de toque, a pessoa vai receber uma corrente elétrica também, né, de um sistema externo, e essa corrente vai fazer com que a mão dela feche de maneira involuntária. A corrente, né, se ela for exagerada, a pessoa vai fechar a mão e ela quer soltar e não solta, porque a própria corrente da fuga à terra não deixa ela soltar, tá? E aí ela fica recebendo aquela corrente exagerada, passando, né, de uma mão para outra e com o coração no meio do caminho. E o coração também tem as suas atividades sincronizadas por pulsos elétricos, né? E é tudo muito bem sincronizado, né? A hora de receber sangue venoso, a hora de pressurizar outra cavidade para mandar o sangue para o pulmão e etc, né? Tudo são aquelas 4 cavidades o músculo cardíaco ele vai operando, né? Com um sincronismo adequado nas 4 para poder promover um sequenciamento certo da passagem do sangue pelo corpo, né? Músculos também comandados por corrente elétrica. Então, se você sobrepõe aquela corrente elétrica do seu corpo a uma corrente elétrica de um circuito externo, tá, passando ali na estrutura toda, você perde o sequenciamento adequado de pulsação do coração. Tá? Então, você vai ter uma desfibrilação cardíaca. Tá? Vai bagunçar a coisa toda, você não vai perder, né, toda a função do sistema circulatório vai ficar comprometida, tá? Então tem que tirar rápido. Inclusive não adianta encostar na pessoa, não, porque se alguém falar encostar na pessoa que está tomando choque, ela também agarra, tá? Então, geralmente se tira isso aqui com... Não se põe a mão, tá? Ou você interrompe a alimentação da carga que está com problema, né? Você tem que empurrar a pessoa com o ombro, chutar, né, da sola do pé, não precisa quebrar, né, lógico, o osso da pessoa, vai botar a sola do pé e empurrar, tá? Mas um chute, um bico, né? Empurra a pessoa para poder soltar dali, tá? Então esse é outro problema, né? Então tanto pode passar de uma mão para outra, quanto de uma mão para o pé, tá? Também correndo o risco de se ter o coração no meio do caminho, tá? E então assim, o problema é bem perigoso, sabe? Tanto a tensão de toque quanto a tensão de passo, tá? E como que aquela teoria que eu apresentei no início da aula nos ajuda aqui, né? Como que o teorema de Fortescue nos ajuda aqui, né? Ele nos ajuda porque ele nos permite identificar que existe corrente de fuga à terra circulando. E aí a gente tem como programar um sistema automático para desconectar a carga pela qual essa corrente de fuga está fluindo, antes que alguém se machuque. Então, super nobre a função, mas nobre mesmo, né? E como que o teorema de Fortescue é usado nesse sentido? Tá? Que aí eu até adiantei o assunto, eu falei um pouquinho do final, aí eu voltei no início, aí nós estamos explicando tudo de novo, né? Eu vou agora retomar o final, né? Eu tinha comentado assim, ó, só existe a componente de sequência zero se houver fuga à terra. Então, logo, o sistema de medição e proteção, na verdade, são até sistemas distintos, tá? Então, o sistema de proteção, ele pode pegar, medir as 3 correntes, aplicar a transformada de Fortescue,
que a gente mostrou, né? E obter com ela as componentes simétricas. Componente de sequência positiva, componente de sequência negativa e componente de sequência zero, tá? Se a componente de sequência zero tiver uma amplitude excessiva, ele comanda o desligamento da carga. Então, aqui vai ter uma seccionadora, e aí o relé de proteção vai comandar a abertura dela, para interromper em uma ou mais fases o caminho da corrente de fuga à terra. Tá? Bom, e esse é um mecanismo operacional, né? Então, aqui eu expliquei o problema físico, o dano que ele traz, tá? Especialmente a seres humanos, como que começa o problema, que é quando a gente tem perda de isolamento no verniz das bobinas, quem que nos ajuda a medir o problema e qual que é a providência a se tomar para proteger as pessoas e o equipamento, tá? Que principalmente nesse caso as pessoas. Sempre o principal é as pessoas, tá? Porque nesse caso aqui, nós temos um problema que por vezes o equipamento aguenta, mas o impacto direto a pessoas é muito forte, tá? É diferente de, por exemplo, problema de sobrecarga. O motor queima ali, ele não machuca ninguém. Tá? Ele queima, abre o contato elétrico de uma das bobinas, ninguém se machuca, tá? Nesse caso aqui, o risco de machucar uma pessoa é muito grande. Por isso que eu estou dizendo assim, como um problema que é muito voltado ao risco de machucar pessoas, tá? Bom, e aí, pessoal, agora um ponto também vital, né, para a gente completar todo esse conhecimento com a qualidade que precisa. Por que essa componente de sequência negativa, de sequência zero, indica fuga à terra? Tá? É a última, digamos assim, a última pecinha, né, aqui que falta para a gente completar todo esse encadeamento de raciocínio. Se a gente observar aqui, ó, quando a gente caracterizou as três fases, né, e a gente desenhar o circuito elétrico, o que a gente vai observar? Vou desenhar ele aqui no canto para a gente poder ver a cena completa. Fase A, fase B, fase C. Então, na fase A, pessoal, a gente tem um circuito elétrico, né, que é uma bobina que está enrolada no motor. Na fase B, a gente tem uma segunda bobina, compartilhando lá o mesmo espaço no motor, idêntica à bobina da fase A. Tá? E na fase C, uma terceira bobina, idêntica à bobina das fases B e da fase A. Né? As três bobinas são iguais entre si, elas se fecham, tá? Por exemplo, na conexão em estrela ou em delta, tanto faz, tá? Aqui a gente vai representar uma estrela. Se tiver em delta, vale o mesmo raciocínio daqui, né? A gente mostrou lá no laboratório de máquinas, é possível encontrar uma estrela que seja equivalente a qualquer delta que se tenha, tá? E aí a gente vai ter aqui uma conexão dos alimentadores, tá? Se for um transformador, por exemplo, que alimenta um ramal industrial, tá? Então, o transformador são três fases também. Você pode conectá-las em em estrela ou em triângulo, tá? Digamos que aqui a gente tem a conexão em estrela com neutro aterrado, tá? A gente aterrou o neutro aqui. Bom, no nosso exemplo, né, que a gente destacou aqui, ó,
uma fuga à terra quando a gente perdeu o verniz isolante aqui, ó, nesse trecho da fase A, tá? Então tem uma, tem uma fissura que perdeu o verniz, ok? Bom, se isso acontecer, em termos de circuitos elétricos, né, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando, por exemplo, esse ponto aqui do circuito da fase A, que é aquele que contém o verniz trincado, deteriorado, e a gente está colocando ele na terra, no potencial aqui da terra da região. Tá? E aí, o que aconteceu, pessoal? Nós desequilibramos o circuito trifásico. Nós não temos mais a mesma impedância na fase A, na fase B e na fase C. Então, não vale mais a premissa de que A mais B mais IC vai dar zero. IC e B e A. Nós usamos dessa premissa, né, na modelagem da máquina de indução, né, mostramos no laboratório também, né, se não tiver essa fuga à terra aqui, ó, o que vai acontecer? Essas três correntes, A, e B e C, vão chegar nesse nó, elas não têm para onde sair. A somatória das correntes que entram no nó tem que ser igual à corrente que sai. Se a corrente que sai é zero, então a somatória das correntes que entrou no nó tem que dar zero. Tá? Só que se existir um ponto de fuga à terra, o que vai acontecer aqui? Você criou um quarto nó por onde pode fluir corrente. Tá? Então, o circuito elétrico na fase A, ele passa a incorporar toda a impedância da terra, tá? E a impedância da máquina também. Ele então, é um circuito que passa a ter uma impedância diferente da impedância da fase B e diferente da impedância da fase C. Tá? E com um quarto nó que possibilita a circulação da corrente pela Terra. Tá? Então, nesse caso, se a gente medir as correntes aqui antes delas entrarem no motor, você não vai ter mais três correntes equilibradas, né? Três correntes que nascem aqui, que fluem pela alimentação de três tensões equilibradas em três impedâncias idênticas. Não vai existir mais, porque uma dessas impedâncias é diferente da outra pela incorporação da Terra, tá? Da Terra mesmo, do planeta aqui. Então, o que vai acontecer? A soma das três correntes não dá zero, e lá na matriz de Fortescue, a gente mede então as correntes nesses três pontos que eu mostrei, antes de entrar no motor aqui, né? Medimos as três correntes e caracterizamos os fasores, tá? Não são correntes mais de mesma amplitude. E olha o que é aqui o cálculo da componente de sequência zero. Você vai simplesmente tirar uma média dos três, ó, 1/3 de IA mais IB mais IC. Se o sistema não tem fuga à terra, IA mais IB mais IC, como acabamos de falar, é zero. Com a fuga à terra, não vai ser mais zero. Tem um quarto nó por onde pode fluir corrente, que é o nó que vai para a terra. Então, a soma das três não dá zero mais. E aí, nós teremos um valor não nulo para a corrente de sequência zero. Então, ela passa a nos informar que o sistema, que a máquina elétrica, teve perda de isolamento em alguma das fases. Tá? Então, corrente de sequência zero só circula com fuga à terra. Tá? E circulou, leva a sério, porque se o problema não for sanado na raiz, você expõe as pessoas do ambiente ao risco de tensão de passo ou tensão de toque.
tá? Que é muito sério, não é brincadeira, tá bom? E aqui fecha essa conexão de explicações que eu queria apresentar, né? Para caracterizar uma das falhas que o relé apresenta, tá? Que é a falha de componente de sequência zero. Ele vai indicar componente de sequência zero, que é essa aqui que a gente está falando, a corrente que circula para a Terra, ou fuga à Terra. Também é outra mensagem que alguns relés de proteção de alguns fabricantes vão enviar. Componente de sequência zero ou fuga à Terra. Tá? Alguns detalhes, né, também para a gente ganhar mais experiência, mais desenvoltura com esse tipo de problema, tá? Então, eu expliquei para vocês aqui, ó, você estabelece um caminho, um circuito elétrico entre a máquina elétrica e o neutro do transformador, tá? E o transformador, ele é um sistema trifásico que pode ter diferentes conexões à Terra, tá? Então, por exemplo, tem locais que você precisa, né, fazer uma conexão em estrela, igual essa aqui. E engenheiros do sistema elétrico de potência caracterizam a impedância da Terra entre um ponto qualquer de instalação de motores e o neutro do transformador, tá? E aí, pessoal, eles conectam esse neutro do transformador à Terra por uma resistência, tá? Então, existe um resistor. Então, seria um transformador trifásico com neutro aterrado por resistência, tá? E aí, essa resistência de neutro, né, aqui, ela é calculada para não deixar que circule uma corrente de sequência zero capaz de criar uma tensão suficientemente alta que promova a contração involuntária das mãos em uma eventual tensão de toque, que é essa aqui, ó. Tá? Então o pessoal pega a impedância da Terra, né, distribuída aqui no caminho que a corrente vai circular, e olha o seguinte, opa, nessa região que eu estou aqui, a impedância da Terra é baixa. Então, se tiver a perda de um isolante qualquer, e eu energizar aqui com um barramento de 440 volts a carcaça do equipamento, vai circular uma corrente fuga-terra exagerada, tá? Com isso eu vou ter potenciais, né, elétricos aqui no meio do caminho também exagerados, uma diferença de potencial exagerada, considerando que a impedância do ser humano é de X ohms, eu não sei exatamente o valor, tá? Então, se a pessoa encostar aqui as suas mãos entre esses pontos que estão energizados, considerando a sua impedância, ela vai receber uma corrente, né, decorrente aqui da tensão de toque, que promove contração involuntária dos músculos da mão. Então ela agarra e não consegue soltar. Aí o pessoal vem então e calcula
um resistor adicional para colocar aqui, ao invés de aterrar diretamente o neutro de um transformador trifásico, a pessoa vem e complementa a impedância que a corrente de fuga à terra vai circular com uma resistência a mais. A resistência de terra, tá? Ou essa aqui de neutro, aqui dá na mesma. Vamos colocar o mesmo nome. Resistência aqui do neutro, ok? Então, existe essa possibilidade, né? Aí você pode falar assim, pô, mas então por que não põe uma resistência infinita ou deixa até o neutro do transformador flutuando? Nem conecta ele na Terra, tá? Pelo seguinte, se você colocar uma resistência muito alta, primeiro você vai dificultar a vida do sistema de proteção, porque a corrente, por exemplo, você vai ter fuga à terra, tá? A corrente fica pequenininha demais, né? Você protege as pessoas, mas ela está circulando e ela não foi extinta, muitas vezes porque ela está abaixo do limiar de sensibilidade dos medidores, né? Aí você fala assim, mas deixa ela lá a vida inteira, então pelo menos está protegendo as pessoas. Beleza, podemos até fazer isso. Mas na hora que o motor vizinho, aqui, ó, tiver também fuga à terra, colocar aqui um motor vizinho, né? Não é só um motor na rede, no sistema elétrico, tá? Então, se você tiver um motor vizinho aqui, ó, fase A, fase B e fase C, tá? E digamos aqui que na fase B dele existe uma fuga à terra também, ó, tá? Eles são vizinhos. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos fechar um curto da fase B de um motor pela terra com a fase A do outro, que já estava em curto, que já estava com fuga à terra ao mesmo tempo. Tá? E aí, né, você pode ter eventos assim mais catastróficos, tá? Coisa, como eles estão próximos aqui, você está fazendo um curto, né, ou fechando um curto fase a fase com uma impedância pequena, tá? Que é a impedância só do solo ali que fica entre as duas máquinas, tá? Então, e aí você pode ter tensão de toque, tensão de passo, né? E equipamento queimando sem que você possa reagir. E aí você perde dois motores também, tá? Um já estava perdido, você acaba perdendo o outro junto, tá? Então não vale a pena, assim, você interromper qualquer possibilidade de circulação de corrente pela Terra. Tá? Assim, se houver a falha, você tem que ser capaz de diagnosticar e tirar o motor rápido de operação. E não atrapalhar o sistema de medição, né, com impedâncias elevadíssimas, né, para poder descaracterizar aqui a fuga à terra. Ok? Nessa linha também, pessoal, aí convém falar, isso é importante, tá? Se o seu transformador de alimentação for fechado em delta, né? Vamos colocar aqui, ó, fase C, fase B e fase A. Então, digamos que o trafo, ao invés dele ser conectado em estrela, igual a gente analisou, ele seja conectado em delta. Aí a gente alimenta aqui as máquinas todas da nossa instalação. Vou colocar esse motor que a gente está analisando aqui, ó. Digamos que o motor esteja em estrela, aí também não importa muito, tá? Uma conexão em delta não tem neutro, tá? Então não tem conexão para a Terra, tá? Então
aqui num circuito com alimentador em delta, você não vai observar a corrente de sequência zero, né, do trafo para as cargas. Tá? Pode até acontecer, igual a gente explicou aqui, ó, de alguma carga vizinha, até um passo antes disso, né, assim, uma primeira carga ter fuga à terra, né, ter baixa isolação, mas aí não tem para onde a corrente fluir. Tá? Igual a gente explicou aqui, a corrente ela volta ao seu alimentador. No caso da conexão em delta, você não conecta nenhuma das bobinas à terra. Então, a impedância do circuito de retorno pela terra é infinita. Não tem um elemento que está isolado da terra, não tem conexão à terra. Tá? Então, você não vai observar corrente de sequência zero, né, de um transformador em delta para uma carga, tá? Porque o transformador está naturalmente isolado, ok? Pode acontecer de uma carga vizinha, igual a gente explicou, ter fuga à terra em alguma bobina dela. Tá? E aí, nesse caso, você pode ter fuga à terra entre elementos vizinhos. Tá? Mas do transformador em delta para a carga, você não vai ter, não. Ok? Então, só comentando aqui, né, porque quando a gente recebe, né, uma mensagem de fuga à terra, tá fazendo manutenção, você tem que olhar a topologia do seu alimentador. A barra, sei lá, a barra da cearia do forno panela indicou fuga à terra. Tá? Então, você vai olhar qual que é a topologia de conexão do transformador que alimenta aquele barramento. Tá? Então, se ele for em delta, não tem como circular fuga à terra, corrente fuga à terra, por um trafo em delta. Tá? A não ser que tanto ele quanto o motor tenham fuga à terra, que é muito pouco provável. Tá? Bom, então o que eu queria apresentar, né, quanto a essa mensagem de falha é esse conteúdo aqui, da questão da sequência zero. E a última, né, também relacionada aqui ao teorema de Fortescue, é a sequência negativa, tá? A corrente de sequência negativa. Tá? Conforme conversamos no início da aula, né, essas componentes simétricas nascem quando você tem um desbalanceamento entre as correntes, seja em amplitude, frequência, defasamento angular diferente de 120 graus entre elas. Né? Igual aqui, por exemplo, a amplitude da fase B está diferente da fase A com a fase C. Né? Bom, essas correntes, pessoal, em regime permanente, e A, e B e C, né, elas têm as suas amplitudes e defasamentos angulares aptas a serem calculadas, né, pela teoria de fasores. Então, a gente tem aqui, ó, a corrente da fase A pode ser calculada pelo fasor de tensão da fase A, pela impedância dela. Né? A corrente na fase B, ou fasor, pode ser calculado pelo fasor de tensão na fase B, dividido pela impedância da fase B. E a corrente na fase C pode ser calculada pela tensão da fase C, dividida pelo fasor, pela impedância da fase C. Se o sistema estiver equilibrado, significa que as três tensões das fases A, B e C têm a mesma amplitude, a mesma frequência e são defasadas entre si de 120 graus. Tá? Aí, geralmente, as equipes de sistema elétrico de potência têm recursos para poder garantir esse equilíbrio das tensões. Tá?
E a gente está analisando o problema aqui do ponto da carga. Nós somos mantenedores da carga. Tá? Então, as equipes de sistema elétrico de potência garantem que nós receberemos tensão equilibrada. Bom, para que as correntes estejam equilibradas, então, nós precisaremos das 3 impedâncias nas fases A, B e C iguais. Tá? Então, se isso acontecer, você vai ter o sistema equilibrado. Ok? E aí, você não teria a componente de sequência negativa. Tá? O sistema já é equilibrado, não tem o formato apresentado no início da aula. Tá? Então, já é um sistema equilibrado, 3 correntes de mesma amplitude. Tá? Se houver um desbalanceamento dessas impedâncias, tá? De alguma forma, a impedância dos circuitos é diferente. Igual a gente mostrou aqui, ó, uma forma de desbalancear é ter fuga à terra. Aqui, ó, a fonte da fase A, tá? Ela enxerga como impedância tanto a impedância da terra aqui, quanto a impedância dos outros circuitos, que é diferente da impedância enxergada pela fase B e pela fase C. Tá? Então, essa é uma forma de desequilibrar as impedâncias. Agora, existe uma outra forma que acontece quando não há fuga à terra. Tá? Ou seja, a única forma de desequilibrar as impedâncias não é... Desculpa, deixa eu repetir para me fazer mais claro. O desequilíbrio de impedâncias não ocorre somente por fuga à terra. Tem outros fenômenos que podem levar a um desequilíbrio de impedâncias. Não é somente a fuga à terra. Tá? O que pode acontecer para a gente ter as impedâncias aqui desequilibradas e as correntes desequilibradas também? Tá? Bom, essas impedâncias, no contexto aqui das máquinas elétricas, elas são basicamente caracterizadas pelas indutâncias, né, de acoplamento próprio e mútuo entre as fases. Né? Então, a gente vai ter aqui circuitos magnéticos com forças magnetomotrizes das 3 fases, né, que vão criar campo magnético aqui no espaço. E essas linhas de campo, elas vão passar pelos circuitos magnéticos e neles a maior impedância magnética ou a maior relutância para a circulação do campo magnético vai ser imposta pelo ar. Tá? Então, a gente vai ter, né, indutâncias equilibradas e, consequentemente, impedâncias equilibradas se o entreferro de ar que as linhas de campo magnético de cada circuito percorre for igual. Tá? Porque você vai ter a mesma relutância. Aí, lembrando da teoria de circuitos magnéticos, né, o fluxo que circula em cada trecho desse aqui vai ser dado pela força magnetomotriz daquela posição angular dividido pela relutância. Tá? Então, se de alguma maneira a gente tiver relutâncias não equilibradas aqui, ou entreferro de ar, a distância entre o estator e o rotor não for uniforme, você vai ter relutâncias desiguais, e com essas relutâncias desiguais, você vai ter indutâncias desiguais, né? A indutância, ela mede o ímã que você cria e enlaça no espaço para cada 1 ampere de corrente que circula na sua fonte de força magnetomotriz, ou na sua fonte criadora de ímã.
tá? E esse fluxo que circula aqui, né, em cada trecho, vai ser o número de espiras que você tem naquele pedacinho, vezes o fluxo daquele pedacinho. E o fluxo daquele pedacinho vai ser a força magnetomotriz daquele pedacinho dividido pela relutância dele. E a relutância daquele pedacinho, né, a gente viu na teoria de circuitos magnéticos, vale o comprimento do entreferro de ar sobre a permeabilidade do ar vezes a área. Então, se você não tiver um entreferro de ar uniforme entre as três fases ali, tá, nos 360 graus da máquina, a sua relutância não é a mesma. As indutâncias entre as três fases são diferentes. E as impedâncias, né, que são tipicamente aqui dadas pela J vezes a frequência vezes a indutância, as impedâncias vão ser diferentes também. E aí o circuito vai ficar desequilibrado. Tá? Não tem fuga à terra nesse contexto, necessariamente. Tá? Não precisa ter fuga à terra para caracterizar esse desequilíbrio. Tá? E aí, nesse cenário, pessoal, nós só observaremos, né, aqui ao calcularmos a transformada de Fortescue, a gente só vai observar o quê? A corrente de sequência negativa e a corrente de sequência positiva. O circuito é desequilibrado. Ele é desequilibrado. Ele só não tem fuga à terra. O verniz isolante está bom. Não tem fuga à terra. Então, se não tem fuga à terra, o que acontece? Vale essa constituição aqui, ó. Aqui a gente já colocou fuga à terra. Vale, vou fazer de novo. Essa constituição aqui, ó, tem as três fases, os três alimentadores. Eles alimentam as bobinas do eletroímã, que tem valores de indutância diferentes, mas nenhuma dá fuga à terra. Nenhuma delas, o motor está aqui, ó. Tá? Nenhuma está dando fuga à terra. Então, o que vai ter que acontecer? A corrente da fase A, mais a da B, mais a da C, vai ter que dar zero. As três chegam nesse nó e não tem para onde sair. Então, a soma das correntes vai dar zero. Só que elas circulam em um circuito com impedâncias equilibradas, com tensões equilibradas, porém com impedâncias desequilibradas. Então, elas terão, né, desequilíbrio, porém não vai haver fuga à terra. Então, se tem desequilíbrio, como provado pelo Fortescue, você pode descrever as correntes pela soma dos três circuitos trifásicos equilibrados. Como não tem fuga à terra, um desses circuitos, que é o de fuga à terra, vai ter sua respectiva corrente igual a zero. Então, vai sobrar os outros dois. Tá? E a corrente de sequência, a corrente que vai indicar problema para nós é a de sequência negativa. Se o sistema tivesse equilibrado, tá? A corrente de sequência negativa não existiria. Então, uma forma de detectar, né, que existe problema aqui no entreferro da máquina, problema de entreferro não uniforme, é a presença da corrente de sequência negativa. Então, o relé de proteção pode monitorar as correntes, calcular, né, com a matriz de Fortescue as componentes simétricas, olhar o resultado e ver que, opa, a corrente de sequência negativa está alta, quer dizer que eu estou com algum problema de desequilíbrio das impedâncias da máquina. Tá? E aí, qual que é o problema disso? Tá? Nós mostramos, né, no curso de máquinas que se a gente alimentasse a máquina com uma corrente de sequência positiva, lá no curso eu não usei esse termo, tá? Mas agora que a gente aprendeu ele,
a gente pode recuperar da mente, né, o que foi feito lá e ver que a corrente proposta naquela análise, né, de campos girantes era uma corrente de sequência positiva, equilibrada, e na sequência ABC. Corrente da fase A passa no pico, depois a B e depois a C, né? E nessa abordagem, o ímã da máquina, o ímã girante da máquina circula assim, ó. Polo norte e polo sul, tá? E ele vai circular para cá. Se você alimenta na sequência ABC, o ímã também passa primeiro em A, depois em B e depois em C. Tá? Então ele gira no espaço na mesma sequência das correntes no tempo. Tá? Então é como se você tivesse aqui um ímã girante, uma força magnetomotriz de sequência positiva. Quando o entreferro de ar não está uniforme, como nós mostramos, vai ter uma corrente, a gente pode modelar o sistema como sendo dado pela soma da componente de sequência positiva mais a componente de sequência negativa. A componente de sequência negativa, né, ela é caracterizada por um sistema trifásico cuja sequência é ACB. Então, se a gente alimentasse essa máquina com uma corrente trifásica na sequência ACB, né, ou seja, a corrente da fase C passando no pico antes da B, a gente criaria um ímã circulando em sentido contrário. Tá? Então, o polo norte passaria primeiro, né, pela bobina, pelo eixo magnético da bobina, cuja corrente passou no pico primeiro. Então, se a corrente da fase C passou no pico primeiro, o ímã ia passar nela antes de passar na fase B. Então, você tem um campo girante aqui em sentido contrário ao campo de sequência positiva. Tá? Então, é como se eu tivesse dois ímãs na máquina, um de sequência positiva e o outro de sequência negativa. E qual que é o problema disso? Né? Geralmente, né, o ímã de sequência positiva tem uma amplitude maior, tá? Ou mesmo a máquina já está em operação e rotacionando num sentido qualquer imposto pelo mantenedor da planta, ou pela pessoa que opera, o cliente da planta, tá? Não necessariamente o mantenedor. Então, ele já está potencialmente estabelecido, né, no sentido do campo de sequência positiva. Tá? Quando a gente começa a ter um ímã girando em sentido contrário, né, o que vai acontecer? Vou desenhar aqui o rotor da máquina para a gente analisar. Está aqui o rotor. O rotor tem barras, né, aqui, um curto-circuito aqui, né, para a circulação da corrente do rotor. E aí, pessoal, fazer o estator aqui. Nós teremos aqui o rotor nesse sentido, tá? E o campo girante de sequência negativa em sentido oposto.
tá? Polo norte, polo sul dele, tá? Girando em sentido contrário ao sentido de rotação da peça mecânica. Então, a peça mecânica vai num sentido, o campo de sequência negativa vai em outro, tá? O que vai acontecer, então? Se essa peça, pessoal, né, ou até um passo antes disso, né, dentro desse contexto aqui, a gente vai observar uma variação de fluxo magnético brutal no interior desses caminhos fechados aqui do rotor, tá? Por quê? Você está com a peça mecânica num sentido e o campo girante no outro. Tá? Então, a taxa de variação do ímã, né? Você pegar o caminho fechado, vai entrar polo norte-sul, 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 uma taxa de variação muito grande, tá? Porque as duas peças estão em sentido contrário. É igual você tem uma colisão de dois carros a 100 por hora, tá? Um a 100 e o outro a 110. Né? De frente, você tem uma colisão equivalente a 210 km por hora, né? Ou se eles estiverem no mesmo sentido, a colisão é bem mais suave, né? Seria uma colisão equivalente a 10 por hora, tá? E aí a gente sabe, pela segunda lei de Newton, que a tensão induzida nesse caminho fechado do rotor, ela vai ser dada pela taxa de variação do fluxo magnético enlaçado ali naquele caminho fechado no tempo, tá? Essa taxa de variação aqui é altíssima, tá? Porque, conforme eu falei, você pode ter você vai ter essas peças, né? Aqui em sentido contrário, você pode ter, por exemplo, né, numa máquina alimentada a 60 Hz, você pode ter esse campo de sequência negativa, aqui, né, se for uma máquina de dois polos, tá? Então, ela vai fazer 60 ciclos por segundo ou 3.600 rotações por minuto, tá? E a peça mecânica do rotor, ela vai estar em torno aqui de quase 3.600, 3.590. Se for uma máquina de indução, tem que ter escorregamento, tá? Então, não pode ser 3.600. Então, a velocidade de variação do fluxo magnético que fura aqui o interior do caminho fechado vai ser 3.590 mais 3.600 RPM. 7.190 RPM. Tá? Então, são 7.190 alternâncias de polo norte e polo sul aqui em um minuto. Tá? Só para ter uma noção, o ímã de sequência positiva, tá? Ele vai estar aqui na máquina também. Vou colocar ele aqui embaixo. Polo norte, polo sul, tá? E esse ímã, pessoal, ele viaja aqui a 3.600 RPM. Tá? Então, você tem a peça do rotor nesse sentido, a 3.590, e o campo girante a 3.600. Qual que é a diferença entre elas? 10 RPM. Então, pelo campo de sequência positiva, você vê uma variação de fluxo aqui, ó, em cada caminho fechado do rotor, com uma frequência de 10 RPM somente, que é a frequência de escorregamento. 10, tá? No campo de sequência negativa é de 7.190. Então, ele promove uma variação de fluxo brutal, tá? Então, para o campo de sequência positiva, esses 10 significa o quê? Que em um minuto você vai ter 10 alternâncias de polo norte com sul. Então, a taxa de variação do fluxo em cada caminho fechado do rotor é baixinha. Agora, do campo de sequência negativa, não. Você vai ter 7.190 alternâncias. Então, essa derivada é alta, você tem uma
tensão induzida no rotor pelo circuito de sequência negativa, né, muito alta, e consequentemente, como essa barra está em curto-circuito, uma corrente de rotor também altíssima. Então, rapidamente vai queimar a máquina. Tá? Então, a gente não convive com o componente de sequência negativa, porque ela faz a máquina queimar rápido, tá? Vai sobreaquecer a máquina, ela vai queimar. E essa é a consequência, né? Lá no final, né? E qual é a possível causa, né? O que a gente foi encadeando um raciocínio, né? Isso se manifesta com impedâncias desiguais, decorrentes de indutâncias desiguais, que por sua vez é decorrente de entreferro de ar não uniforme. E o que vai promover entreferro de ar não uniforme? Excentricidades mecânicas, então desalinhamento, desbalanceamento, tá? Vão promover esse efeito. E né, você pode esmiuçar mais ainda as causas, né? Então, o desalinhamento é um problema de montagem, né? O desbalanceamento é um problema correlato a massa não uniforme em torno do eixo de rotação. Então, a sua carga, ou o seu manipulador mecânico, ou a sua transmissão, pode estar com massa não uniforme em torno do eixo, ou a própria máquina pode ter quebrado uma barra daquela do rotor. Essas barras que eu desenhei aqui, ó, né, para ilustrar os caminhos fechados, tá? Eventualmente elas quebram, tá? Então, se elas quebrarem, você também fica com massa não uniforme em torno do eixo. E aí a gente vai ter desbalanceamento, e com o desbalanceamento, você cria torque em outros eixos de rotação devido à velocidade e aceleração no eixo principal da máquina. Isso é provado na teoria de mecânica, na teoria de dinâmica, tá? Então, se o seu sistema está desbalanceado, você impõe torque e velocidade em torno desse eixo aqui, ó, e esse torque e velocidade que você está impondo nesse eixo, ele cria torques e velocidades em outros eixos mecânicos, esses dois aqui. E aí, você vai criar, o próprio rolamento tem propriedades elásticas, ele não é 100% rígido, tá? E aí, o rotor, ao invés de rotacionar só assim, né, ele ganha movimento assim e assim também. E aí você passa a ter um entreferro de ar não uniforme, tá? E aí o sistema de monitoramento do motor vai detectar desbalanceamento, né, o desequilíbrio por componente de sequência negativa. Não tem fuga-terra, os isolantes estão bons, mas alguém está fazendo com que o rotor tenha deslocamento radial. Ele não está rodando só em torno do eixo longitudinal, ele vai se mexer radialmente. Tá? E isso vai fazer com que ele queime rápido, igual a gente explicou aqui, pela presença do campo girante de sequência negativa. Bom, pessoal, o meu recado hoje era só esse. Eu queria, então, abrir a palavra a vocês, saber se vocês entenderam o recado, se vocês têm alguma dúvida, alguma intervenção. Então tá. Então, se está tranquilo, eu vou, então, me despedir, agradecer a presença de vocês. E amanhã a gente se vê de novo na aula de 1 hora. Beleza, boa noite. Boa noite, Léo. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.